Hoje em dia, todos os projetos de carbono, né, no mundo, juntos, que atuam no mercado voluntário, geram algo em torno de 500 milhões de créditos de carbono anualmente, né? No mundo, a maior parte dos projetos de carbono são de energia, né? Ou seja, aqueles projetos que visam substituir uma matriz energética mais poluente por uma matriz energética menos poluente, né? 60% dos créditos de carbono no mundo são de energia, né? E só 30% são projetos de AFOLU, né? Que são projetos de agricultura, floresta e outros usos, né? No Brasil, esse padrão se inverte, né? 60% dos créditos de carbono gerados são gerados por projetos de AFOLU e, mais precisamente, por projetos de REDD, né? Isso por um motivo óbvio, né? O Brasil é o país com a maior extensão de floresta tropical do mundo e também um país que tem altas taxas de desmatamento, o que dá ao país uma espécie de vocação natural para esse tipo de projeto, né? E que também o torna tão relevante e necessário. No Brasil hoje nós temos 30 projetos apenas registrados, operacionais, vendendo créditos de carbono, mas nós temos ao todo 100 projetos listados na plataforma Verra. Esses outros 70 projetos estão no pipeline da Verra, que é uma espécie de antessala, né, dos projetos, é uma espécie de fila de espera onde os projetos ficam antes de serem validados e verificados, né? E esse número, por si só, já dá uma ideia da tendência de crescimento do mercado no Brasil, né? Então, num curto espaço de tempo, é claro que nem todos os projetos serão validados e verificados, eles têm que passar por um processo de auditoria de terceira parte que é independente, cujo resultado é incerto pela própria natureza do esquema de certificação, mas sim, esse número dá uma ideia bem boa de que o mercado de carbono no Brasil vai triplicar num curto espaço de tempo, tá? Em matéria de número de projetos, geração de créditos e etc. Esses projetos somados hoje, os que estão registrados e já verificados, eles geram algo em torno de 12 milhões de créditos de carbono todo ano, né? Aqui cabe uma nota técnica, né? Essa estimativa vai variar se você considera a soma das estimativas de geração de crédito anual ou os créditos que de fato foram emitidos. Tá bom? Então você pode ter números diferentes aí. Aqui, para falar 12 milhões, eu estou considerando os créditos que de fato foram emitidos, que às vezes variam. Se você acompanhar um gráfico, se você observar um gráfico de emissão de créditos, você vai ver que em 2021 teve uma grande geração de créditos no Brasil, né, que superou 30 milhões, né, e depois em 2022 caiu para 12. Né? Isso não representa uma queda do mercado, mas sim que haviam muitos créditos represados de safras antigas. A gente também fala em safras, né? Safras são os anos nas quais os créditos de carbono são gerados, ou vintages. Então havia uma grande quantidade de créditos, de certa forma, represados, porque não havia demanda de mercado. Quando o mercado explodiu, muitos desenvolvedores de projeto puderam então vender esses créditos e gerou esse padrão um pouco estranho num primeiro olhar. Tá? Mas a gente pode considerar que é um bom número, que os créditos de carbono gerados, emitidos anualmente no Brasil, estão na casa dos 12 milhões, 12 a 15 milhões, e isso tende a chegar, num curto espaço de tempo, a um volume próximo de 40 a 50 milhões de créditos de carbono.